Mr. Pop. Eu sou Lala Cieslak. Eu sou o Joel J. E agora vai começar o DNA Cast. Fala pessoal, estamos começando aqui o segundo episódio do DNA Cast, né Lalas? Oi. Com uma presença mega ultra blaster especial. Fala Grazi. Fala Joel, fala Lalas, fala galera, que prazer imenso estar aqui, obrigada pelo convite, segundo episódio. Primeira convidada. Não, e assim, né, a gente chamou, eu chamei meio na hora H, assim, Grazi, você tá sabendo que a gente tava no podcast? Muito legal, você é convidada. Daí, topo, não foi isso? Mas a vantagem de morarmos em Santos, Não né, é? que a gente se encontra e dá um jeito e, pô, não tinha como negar. Sempre é bom estar com vocês, sempre pra mim é um desafio e um aprendizado imenso, então tô aqui. Que legal, Grazi. Eu queria já te lembrar, bom, você já tá lembrada, né, que faz um ano que você escreveu o seu primeiro livro, né? Faz um ano, dia 14 de setembro, agora completou um ano do lançamento, né, do Se Não Eu Quem Vai Fazer Você Feliz. De lá pra cá, bastante coisa mudou e eu só posso agradecer, assim, a tudo que esse livro me trouxe, a tudo que ele me trouxe, não só em termos, assim, materiais e tal, mas em termos pessoais, de crescimento, de ter o feedback das pessoas a respeito da minha história e de também um grande desafio que foi superar o medo de falar sobre coisas tão pessoais, né? Eu tive medo, muito medo antes de lançar, de caramba, vou estar falando da minha vida, né? E no momento que isso for pro mundo, a história passa a não ser mais minha. Porque todo mundo que lê uma história tem um filtro e vai passar aquela história por aquele filtro. Então essa história ela vai ser traduzida, interpretada, enfim, né? Mas sem dúvida para mim esse é o que mais vale a pena. De tudo que mais vale a pena realmente é o feedback das pessoas que leem, que estão lendo, que entram em contato comigo e que de alguma forma falam que o livro ajudou em alguma coisa, trouxe uma luz. Que, aliás, o livro não tá aqui porque não tem mais livro. Menina, tá esgotado. Isso é muito bom. E nem eu não recebi ainda da editora, porque assim, cada vez que eles fazem uma impressão nova eu recebo, né? E eu não sei se já tá na 4ª ou na 5ª edição. E isso para o Brasil é uma coisa que tem que ficar muito, muito satisfeita, muito feliz. Afinal, eu sou uma escritora estreante, né? No meio de tanta gente incrível que está por aí e tal. E infelizmente não pude estar com o livro aqui, mas felizmente é porque ele está esgotado. Mas a gente coloca aqui, né? A gente coloca aqui o livrinho, aparece. Vamos deixar um link também pro pessoal que quiser comprar. Eu mesmo não li o seu livro ainda, né? Já tentei trazer, né? Mas não deu certo. Você encontra a turma no meio do caminho, me dá um livro, me dá um livro, me dá um livro. Aí não sobra. Ô Grazi, Diga. qual foi a parte mais desafiante na escrita desse livro? Foi aceitar a ideia de ser escritora? Foi um capítulo mais complicado? Eu sei porque a gente, quando começa a escrever, a gente nunca acha que o livro acabou, né? Se a gente não falar fim... Sim, você fica reescrevendo e reeditando e tal, sim. E aconteceu com você depois que quando você pegou o livro, você falou, meu Deus, faltou escrever aquele negócio... Eu deixei de contar que eu fui professora, eu esqueci que eu fui professora um ano da minha vida, mas foi 3 anos de muita relação e de muitas versões até eu chegar na versão final. Fora esse esquecimento, eu tô satisfeita com o resultado agora. E a parte mais difícil para mim não foi a parte, né? Foram as partes, porque cada vez que eu tinha que tocar num assunto delicado, eu tinha que pensar bem como que eu ia contar aquilo, porque afinal de contas eu estava contando a minha história, mas eu estava contando a minha história com alguém que não tá mais aqui para se defender, então eu tinha que ser muito justa, porém correta e verdadeira, eu tinha que falar o que tinha acontecido, porém com bastante respeito e com coração, né? Eu pus o coração na frente, enfim. E ao mesmo tempo que cada pedrinha dessa que eu ultrapassava na história ia me dando mais força para a próxima, que eu sabia que ia ter, né? Porque a vida é isso. Coisa boa, coisa esquisita, desafio, coisas maravilhosas e tal. E uma semana antes, assim, de lançar, eu dei uma surtada, liguei para minha terapeuta. Pelo amor de Deus, você tem um horário para mim? O que foi, Grazi? Tá tudo bem? Você tá bem? Não, eu preciso falar com você. Não, tudo bem, venha, você pode vir amanhã, o quanto antes. Aí no dia seguinte lá tava eu. O que foi, Grazi, que você tava tão aflita no telefone? Eu não sei se eu quero lançar esse livro. Ela assim, mas por quê? Eu falei, porque é a minha vida, não é uma ficção, é a minha história e
é uma exposição, não deixa de ser. Eu sempre fui uma pessoa muito privada, eu sempre fiquei nos bastidores por escolha, porque eu podia estar mais na frente, eu podia aparecer mais, enfim. E de repente, aquele passo, né? Que nada na minha vida é homeopático, eu já percebi isso. Os movimentos na minha vida são sempre radicais. Aquilo que eu resolvi abraçar esse desafio porque eu precisava desse desafio. Foi terapêutico para mim, para o meu processo de cura, de superação, que ele é constante. Eu acho que a gente tem que ser bem honesto quando a gente fala em superação de tragédias pessoais. Ai, superei, tô maravilhosa, incrível. Não, se supera, mas é um exercício diário, porque tem dias que você tá triste, tem dias que você tá mais fragilizado, tem dias que você tem lembranças, tem dias que você passa por situações que você lembra, poxa, se ele estivesse aqui seria diferente, agora eu tô sozinha, eu tenho que enfrentar isso sozinha. Por um lado é incrível, é maravilhoso, é enriquecedor. Eu amadureci muito, eu tô me tornando cada vez mais a pessoa que eu quero ser. E eu acho que, no final das contas, o processo é esse. Isso é o porquê de tudo, sabe? Incrível. Parabéns pela sua história, parabéns por... eu sei que você não estava sempre na mídia, sim, quando, né, tinha a banda, só que eu sei muito bem que você fazia parte de tudo isso, mesmo não estando ali, sim, que você era protagonista, não da forma que as pessoas acreditam, né, de estar ali, de mostrar a cara, de estar no dia a dia, né, sim, mas você fez muito, muito parte da história, da trajetória da banda. E eu queria que você comentasse um pouquinho sobre como é que eu me vejo um pouco assim nisso, sabe? Nessa situação. O quê? Eu na banda? Eu seria o quê? O guitarrista? O guitarrista, O Guitar Hero? O Guitar Hero, você gosta, né? Você se imagina? Algumas vezes você se imagina? Não, porque muitas pessoas, né? Eu tava lendo sobre a Grazi e algumas pessoas dizem assim, hoje ela é protagonista, mas ela sempre esteve atrás, né, dos palcos. E, por um lado, isso é o olhar das pessoas, mas, por outro, ela estava ali no palco, sim, dela o tempo inteiro, porque ela fazia parte, sim, daquilo. Sim. E eu me vejo na nossa história assim. Uma vez ela me deu uma dura. Eu falei assim, a musa inspiradora por trás da banda Charlie Brown Jr. e do Chorão dela. Por trás, não. Ao lado. Ao lado, certeza, claro. E é assim que eu vejo todos os grandes homens, gente, assim, foram impulsionados por grandes mulheres, sempre, ao lado sempre, porque a mulher, ela dá a base, ela faz a organização, enfim, a mulher é foda, cara. Sim. Precisa. Não que não existam casos que os homens estão sozinhos fazendo as coisas, claro, somos seres humanos capazes todos, mas quando a gente tem uma parceria na vida afetiva que se transporta para outros setores da vida, eu acho que é uma união muito forte, sabe? Esse é o teu núcleo sólido e essas pessoas juntas, unidas por um propósito, elas podem tudo. E naquela situação minha e do Alexandre, a gente era unido pelo mesmo propósito. Então isso tornava a gente uma dupla imbatível, como você e o Joel. Ele teria quantos anos hoje, o Chorão? Ele teria 51. Ia fazer 51 ano que vem. Ano que vem. Dia 9 de abril. Você sabe que eu sou de Santos e eu conheci o Chorão em 2012. Conheci de bater papo com ele num evento que a gente conversou. Você foi. Sim. Né, no Selo Sou do Bem. Mas a minha história com você é muito curiosa. Porque a gente foi palestrar junto no TED. Foi. E eu ficava te marcando no Instagram, assim, olha, eu vou palestrar com a Grazi e tal, vai ser muito bacana. Quem é esse Joel, gente? Esse Joel? Os caras toda hora me marcando. E... Poxa, eu tô no mercado de palestra, de evento há muito tempo. E quando eu vi a tua palestra, eu falei, que palestra foda. Foi incrível. O jeito que você fala, a narrativa, a sequência, a emoção, o tom, o volume, a postura. E alguns minutos antes você passou por mim e você falou, nossa, tô nervosa. Sim. E depois você falou, nossa, eu tava tão nervosa. Tava. E aí eu lembro que o César Cielo chegou bem depois que você terminou. Eu falei, Cezão, você viu a palestra da Grazi? Dele, não. Eu falei, cara, você perdeu. Dele, putz, sério? Ele falou, por quê? Eu falei, porque ela palestra muito bem. E aí eu falei, você é palestrante. E você falou. Né, eu falei, cara, você tem que ir pro mundo das palestras. Sim. Tem poucas mulheres com uma história tão bonita, tão bacana. E
eu vi o jeito que você falou. Aí depois eu te convidei pra vir aqui falar com a turma da mentoria. Sim. E a turma adorou pra caramba. E eu Me quero pôs numa fogueira. Não, gente, deixa eu contar aqui como foi na realidade. Foi assim: oi, Grazi, tudo bem? Eu tô dando uma mentoria. Você não quer vir aqui bater um papo com a galera, assim, descontraído e tal? Eu falei, poxa, Joel, claro, com o prazer e tal, né? Vou falar com certeza e tal. Aí, bom, ok, chegou aqui, tinha assim umas 50 pessoas. Aí eu, ok, 50 pessoas, tudo bem, vamos bater um papo. Aí ele tava terminando de fazer uma explanação, enfim, ia ter um coffee break. Aí teve o coffee break, aí ele me apresentou e falou, galera, já tá aqui a Grazi, vai conversar com vocês e tal. Eu, vem cá, e aí, Joel, como é que vai ser esse bate-papo? Não vai ser bate-papo, você vai palestrar. Aí eu, o quê? Eu assim, sem meu iPad, sem nada preparado, absolutamente nada. Era outro público, eu não podia fazer a mesma palestra que o TED, tanto que não foi, né? Apesar de eu sempre partir da minha história, que a gente tem que partir de algo que é nosso, que a gente tem propriedade, né, para falar. E foi incrível pra mim aquilo. Pra gente também. Sabe, foi maravilhoso. E assim, se 5 segundos antes de eu entrar eu tava secretamente xingando você, depois eu tava te agradecendo. Ô, Grazi, é porque você tava no Rio. Você estava no Rio na semana passada. Porque se você aparecesse no Hora H para 2.000 pessoas, eu ia falar, Grazi, oi, João, tudo bem? Vem cá. Não ia ter jeito. Pega o microfone aqui. É que é muito Deus verídico, sabe o que né? faz. É muito verídica a sua história, assim. São pontos, né, fundamentais e que se conectam com muitas pessoas. Sim. Então, quando a gente tá aqui, eu, né, que sempre tô sendo ouvinte, sempre tô aberta para ouvir, eu fico muito feliz, assim, de escutar, de ver superação, de ver que existe, né, um sorriso depois do choro. Sim. E que a vida é isso, né? Que foi o que você falou no início. A vida são esses altos e baixos que constroem uma caminhada maravilhosa como a sua. Eu gosto de ser bem realista e pé no chão, sempre que a gente tá falando de superação. Ai, larga essa bagagem, larga. Você não larga nunca, cara. Você não larga porque ela se torna parte de quem você é. Como que você vai levar ela dentro de você, que é o lance? Com amargura, com tristeza, com arrependimento, com um monte de... aquele... E se eu tivesse feito isso, sabe? Com um monte de... Pô, não é... Sabe, eu acho que existem outras maneiras mais construtivas. E eu acho que o segredo é esse. E é um segredo, né, que às vezes ele tá tão aberto na nossa cara e quem tá passando por momentos difíceis não consegue ver. Sim. Acha que a dor do outro nunca é a nossa dor. Não tem essa empatia, né, de acreditar que às vezes existe aquele momento de luto mesmo, existe aquele momento que você tá muito feliz, que você pode extravasar nos dois sentidos, mas que é seu aquilo ali. O processo de luto e mesmo de superação, ele é algo que é muito pessoal. Não vai ser igual para duas pessoas. Cada pessoa vai passar pelo seu cenário de mundo, a maneira como ela vai assimilar aquela situação, como ela vai lidar com aquela dor, como ela vai, enfim, codificar dentro dela o significado de tudo que aconteceu. E a dor, ela é uma coisa que te paralisa, ela é uma coisa que realmente te deixa meio anestesiado. E tem gente que demora mais para sair, eu compreendo totalmente. Porque realmente é muito complicado, é muito difícil para um pai que perdeu um filho, para uma pessoa que passa por uma tragédia pessoal, enfim. Perdas, em geral, todas as perdas são lutos, geram lutos na gente. Seja até a perda de um emprego, término de um relacionamento, de um namoro, tudo é um luto. A maneira como você vai passar é só sua. Quanto mais ferramentas você puder resolver, aí entra a tua inteligência emocional. Mas peraí, eu quero ficar na merda quanto tempo? O tempo que o meu organismo me pede para ficar na merda, porque existem reações químicas que provêm daquela tristeza, daquela sensação de desterro, né? De abandono, enfim. E tem uma hora que você começa, peraí, mas eu tenho uma escolha. Eu posso ficar assim, me vitimizar e tal, eu posso levantar e ver o que essa dor está querendo me ensinar, o que eu faço com essa dor. Porque o que eu podia fazer com a minha dor? Eu podia mostrar ela para as pessoas e dessa forma, talvez, ajudar alguém. Com certeza ajuda, e com certeza ajuda. Mas eu não posso cobrar de outra pessoa que viveu o mesmo algo que eu, ou pior, que faço o mesmo. Eu não posso cobrar isso. Cada um tem, entendeu? E eu respeito super o jeito que cada um lida com a sua dor e com o seu processo. Grazi, uma vez eu estava falando com você
A gente estava aqui no escritório fazendo bate-papo e você que falou tanta coisa gostosa. E eu queria que você repetisse, porque eu acho que vai ser muito importante, né? Eu acredito em gênios. Sim. Eu conheci alguns poucos e eu não me considero um gênio. Mas eu conheço pessoas que eu falo, essa pessoa é genial, ela tem uma genialidade, a coisa acontece na frente dela e ela resolve, eu não sei como ela resolveu, e eu tô vendo que essa pessoa tá resolvendo usando... Ela tá manifestando o talento dela. E eu acredito que o Chorão era um gênio. Sim. Ele tinha uma capacidade de, através da letra da música dele, através das palavras, de cortar a carne e invadir o coração das pessoas. Sim. Então, o que ele escrevia, no momento que você ouvia, aquilo provocava um sentimento. E provoca até hoje. Sim. Então, quando ele fala, eu descobri que é azul a cor da parede da casa de Deus. Isso me toca. Isso me tocou a primeira vez que eu ouvi. É maravilhoso. E eu sei que Proibida, pra mim, foi uma música totalmente voltada pra você. E você tava me explicando que cada musiquinha tinha um dedo de vocês e tal. Mas eu queria que você compartilhasse como que foi o processo criativo, que você fazia parte também, né? No avião, batendo papo, em casa, quieto ou no meio do show. Como é que foi essa experiência de você ver um gênio? Porque eu considero o Chorão uma pessoa assim que deixou letras como tipo Cazuza, como tipo Renato Russo. Ele escreve muito. Acho que transcendeu a música, foi pra poesia, transcendeu as gerações, transcendeu as classes sociais. Ele é de Santos, ele defendia 013. E uma coisa muito legal. E eu queria que você compartilhasse aqui pra turma que tá assistindo, tá ouvindo. Como é que foi verificar isso? Uns momentos assim que você falou, nossa, que incrível isso. Olha como que ele resolve essa questão. Desde que eu conheci, antes dele da fama, eu sempre percebi que ele era um cara muito sagaz. Ele era muito rápido para lidar com as coisas, responder. Ele tinha um jeito dele. E ele tinha um poder de síntese, que ele transportou isso para a música, de sintetizar ideias com uma linguagem que tornava aquela ideia acessível. E o meu papel nisso tudo, a nossa dinâmica era um alimentava o outro, sabe? Por exemplo, através dos meus livros, que ele pegava e olhava, de uma história que eu contava para ele, de uma situação, aquilo inspirava, porque ele lembrava de algo que aconteceu com ele, aquilo na cabeça dele fazia uma ponte, pá, e vinha uma ideia. Então, assim, eram coisas assim, às vezes mínimas, mas diárias do nosso cotidiano, porque a gente conversava muito, nós éramos muito parceiros, a gente dividia tudo. A gente gostava, olha a música que eu descobri, olha o que ela fala nessa parte. Nossa, olha essa batida. Insights, né? Entendeu? Todo momento. Olha esse livro, olha essa poesia, Lé. Olha, e ele é a mesma coisa. Vamos ver esse filme junto desse diretor. Ele era um cara que a gente tinha muita troca criativa. Os dois gostavam de música, de arte, de cinema. Ele era um cara que apesar daquele exterior duro e bad boy, ele era uma pessoa que não tinha medo de entrar em contato com o lado emocional do que ele tinha, com a parte afetiva. Ele não tinha medo de demonstrar o que ele sentia, pro bom e pro ruim. Mas assim, ele não era um cara que tinha medo de falar eu te amo, que tinha medo de chorar se algo tocasse ele, se ele assistisse... Por exemplo, Orgulho e Preconceito, Jane Austen. Literatura inglesa do outro século e tal, uma coisa que é atual, porque até hoje você vê se fazem filmes e reinterpretações do cara assistir, chorar e falar que ele era o Mr. Darcy, você tá entendendo? Então, sabe assim, e ele aparentemente era um cara que teve pouco estudo, ele estudou até 5ª, 6ª série, e que ele tinha um complexo de inferioridade muito grande por causa disso, mas a capacidade intelectual e emocional dele, e além de qualquer coisa acadêmica e, muito bom. entendeu? E pré-formatada. Então, eu tentava passar isso para ele, acredita em você, tá tudo aí, ó. Tá tudo aí, seja você, não tenha medo. E ele não tinha medo. E então... Ele tinha medo do que de ele não expor tinha medo na palavra, de falar de as falar. coisas da maneira que ele via que ele queria falar. Ele não se encaixava, ele não falava, não, mas isso aqui não se fala assim, ou então o que vão pensar se eu falar isso? Eu odeio gente chique, eu não uso sapato. Hoje eu acordei para matar o presidente. Ele não tinha medo de falar essas coisas. Então isso é o que torna um artista legítimo. Verdadeiramente autêntico, porque não há um superego que vai censurar ou falar, eu não devo, isso não devo falar. Em algum momento a banda passou por um processo de reidentidade, por exemplo, olha, não tem que falar mais desse jeito, porque assim
é politicamente incorreto? Eu acho que não, mas eu acho que talvez se ele estivesse vivo, eu não gosto de fazer suposições, mas eu acredito que aconteceria sim, porque o mundo mudou muito nesses últimos 7 anos, né? A gente vivia até pouco tempo atrás com um vocabulário e uma normalização de certos preconceitos e julgamentos que não cabe mais hoje em dia a gente julgar ninguém pela aparência, pela roupa, pela opção sexual, que era onde ele esbarrava. Ele nunca julgava, ele não era pela cor ou pela classe social, ele era um cara que ele abraçava tudo e todos, mas era natural entre os homens naquela época fazer piadinha de homossexual, olha, não sei o que, tá assim, acima do peso. E hoje em dia, acabou. Você tem que... Não interessa, cada um é como é, cada um tem o direito de ser feliz como escolheu, e eu acredito que ele ia entrar nessa dinâmica. Mas, em termos, assim, artísticos, passou por muitas fases. Ele teve fase que ele quis gravar, ele gravou com o Paranormal Attack, que é um grupo de música eletrônica, ele se envolvia muito com o pessoal do rap, ska, ele estava sempre em busca de sonoridades para somar aquela bagagem que já existia do Charlie Brown. Ele era um curioso, ele era um cara que estava sempre pesquisando, estudando música e buscando... Enfim, não precisava ser os artistas famosos. Eu queria ver aquele cara que está no YouTube que ninguém conhece. Mais para o final da vida dele, que isso começou a ficar mais forte, né? Em termos assim, de ficar conhecido, o YouTube, essa plataforma ser mais presente na nossa vida. Era o comecinho, assim, quando estava dando boom. Então, ele era um cara que ele estava sempre em busca, assim. Só que sempre adaptando ao que era o Charlie Brown, porque ele arrumava um jeito da coisa ficar diferente, mas sem perder a identidade Charlie Brown Jr. Muito criativo, né? Sim. Muito criativo. E falando sobre criatividade, assim, a gente entende, né, que aconteceram várias situações que você teve que se reinventar também. Sim. Você tem que se reinventar, né, a todo até momento. Hoje, assim, acho que até hoje, né? Sim. E quando surgiu, né, a oportunidade de você contar a história, que você aceitou, você quis escrever esse livro, assim, conta um pouquinho como foi, né, essa ousadia de poder ser você mesma, que por bastante tempo foi, né, ao lado ali do... Não, é eclipsada, né? Não tem como. Uma, Exato. porque eu também escolhia isso. Eu me sentia mais confortável em estar na sombra. Eu não queria não fazer questão nenhuma, enfim. E, de repente, eu ganhei um protagonismo. Hoje em dia, eu percebo, sim, que é muito importante a gente ter a nossa voz, o nosso espaço. Se você não quer, ok, né? Mas hoje, Graziella, eu luto até hoje pela minha identidade. Porque muitas pessoas olham, às vezes eu recebo mensagem, não tem como eu ver uma foto sua e não lembrar do Chorão. E é uma foto que não tem nada a ver, que eu não estou falando nada daquilo, enfim, que... eu quero que as pessoas, claro, saibam que eu sou viúva dele, eu tenho muito orgulho disso, mas eu quero também ser enxergada como a Graziella que foi importante na vida do Chorão Artista, que contribuiu, que não foi um acessório, a musa inspiradora que estava ali paradinha, assim, fazendo uma pose, enquanto o artista pinta o quadro. Não, eu tive uma participação ativa, eu tive uma voz, eu tive algo ali que somou, que fez aquele resultado acontecer. Então, eu luto por isso diariamente. E na minha vida privada também, porque eu sou uma mulher, tô aí, tô viva, minha vida continua, e eu vejo que as pessoas olham pra mim com aquele... ela é a viúva do Chorão. E às vezes eu falo, gente, calma, não precisa ter medo, eu sou só uma mulher, entendeu? Sim. Então, assim, é um trabalho, E você tá fazendo muito bem, parabéns. Obrigada. A gente tem acompanhado aí, né, e a gente vê como tá sendo incrível, sabe? Ver esse protagonismo, ver essa energia que você tem, sabe? Esse sorriso, essa força de viver mesmo. Porque, como você falou, você tá viva. Sim. E as coisas acontecem, né? A gente tem que aceitá-las e seguir. Sim. Um dia eu tava em casa... Já tem uns 6 anos que o Chorão faleceu, né? Vai fazer 7. Vai fazer 7, né? Eu tava em casa, não lembro exatamente se eu tava no meu quarto. Eu morava com meus pais. E aí a gente ficou sabendo da notícia. E a TV toda falando, a internet toda falando. E aí tem uma cena muito clara na minha mente que vem vários repórteres em cima de você. Você tava com óculos de sol. E aí você dá um recado
acho que para as famílias, para os pais, alguma coisa nesse sentido, para tomarem conta, para tomarem cuidado, que a coisa se manifesta de maneira silenciosa, que a depressão, que a utilização de drogas, que isso de fato é péssimo. Você tem falado mais sobre esse assunto? Você defende alguma causa com relação a gente está em setembro, não sei quando que as pessoas vão ouvir Setembro ou ver Amarelo. exatamente Sim. esse podcast, mas o fato de te chamar esse mês também teve essa ideia, sabe? Sim. Como que você está enxergando isso? Você colocou isso como uma missão para você também? Toda vez que você tem oportunidade de falar? Eu sempre falo, claro, cada lugar que eu vou, às vezes me pede uma abordagem diferente da minha história. Não é todo mundo que quer falar sobre isso e tal. Mas quando isso me é requisitado e quando eu acho que eu devo, porque existem alguns momentos que não é requisitado, mas que eu acho que eu devo falar. Eu acho que existe, sim, ainda um grande preconceito e dificuldade de falar sobre depressão, que é uma doença, que não é falta de Deus, que não é falta de ginástica, que não é falta de disciplina, não, é uma doença que atinge pessoas de todos os sexos, de todas as idades, de todas as classes sociais. É o mal do nosso século. E que a partir da depressão, a pessoa pode partir para um monte de outras coisas ruins. E eu não só falo que a gente tem que falar sobre depressão, como a gente tem que falar, as mulheres, elas têm mais facilidade, nos foi dada mais liberdade, pelo menos isso, para estar em contato com as nossas emoções. Então, para a gente é mais fácil falar, eu tô mal, tal. Para o homem, essa masculinidade que é cobrada do homem, onde quando ele não consegue assumir, ele não pode assumir uma fraqueza ou uma fragilidade, senão ele é menos homem. Quando isso é passado para o menino e ele cresce com essa informação, fica muito mais difícil na idade adulta ele poder falar, eu estou precisando de ajuda. E aí isso vai ter uma válvula de escape que ninguém vai controlar, e nem ele mesmo, porque nem ele sabe lidar com aquela fragilidade. Porque ninguém ensinou para ele, ele tem que ser homem, ele tem que ser forte. Então, eu bato nessas duas teclas, em como que a gente vai educar essas crianças, a mulher para sim ter o protagonismo, para a mulher saber que ela pode falar sobre o que ela quiser, que ela pode ser o que ela quiser, ela pode ser jogadora de futebol, juíza, pilota de Fórmula 1, ela pode ser presidente de um país, ela pode ser o que ela quiser, e o homem também. Ele pode cuidar da casa, ele deve, não só pode, ele deve, dentro do lar, exercer um papel igual da mulher nas tarefas de casa, nos cuidados com o filho. Eu vejo que o Joel está sempre com o pequeno e sempre. Tal, e isso aí, ela mantém ele assim. E é isso mesmo, né? Porque é uma construção, né? Às vezes a gente fala sobre isso, né? O Joel troca fralda, o Joel acorda de madrugada pra botar... prazer, adoro. Pra botar pra arrotar. E algumas pessoas falam, nossa, que lindo, o Joel te ajuda. Não, ele não me ajuda. É também papel dele. Eu crio meu filho. Ele é pai. Ele também ele é pai, exato. Sim. E acho que é do linguajar mesmo, assim, né? Às vezes a gente, num dia a dia, numa correria, no cotidiano, assim, né? Ai, nossa, olha que lindo, aquele homem ajuda a mulher, Sim, aquele homem... mas isso é uma construção antiga, que a gente perpetua, que agora estamos mais atentas. Teve um caso aí de um famoso, que eu não vou citar o nome, claro, mas assim, que eu ouvi uma declaração assim, minha vida tá numa mochila e eu vivo pelo mundo e tal, e a pessoa tem 3 filhos e tal. Quando uma mulher se dá o luxo de falar isso, ela vai ser apedrejada. Exato. Então, assim, é muito double standards, padrões duplos. Assim, para o homem tem um, para a mulher tem outro. E isso está muito errado. Quantas milhões de crianças estão aí que não tem no registro o nome do pai na certidão de nascimento? Então, enquanto se discute o direito da mulher de decidir sobre o seu próprio corpo, a questão do aborto, não se discute quantas crianças estão abandonadas pelos pais, anticoncepcional masculino, a obrigação, alguma mulher confia no homem tomar um anticoncepcional. Por quê? Porque não é cobrado dele, ele aí está aí como semeador, o homem nasceu para semear e espalhar sua semente. Peraí, gente, século XXI, vamos acordar para a vida. Isso é muito forte, assim, foi uma coisa que até no Hora H, no nosso evento, eu comentei, assim, que eu fiz uma participação no palco de quantas mensagens eu recebi negativas
de todas as mulheres, assim, todas as mensagens negativas que eu recebi foram de mulheres falando que depois que o João viesse, nosso filho, ia mudar, a relação ia mudar, o Joel não ia ser, sabe, o homem que ele era antes. E de mulher, sabe? Então, tem um movimento feminista, né, no mundo inteiro, mas você vê que muitas críticas vêm das próprias mulheres. Sim, é que a gente entra naquela história das construções. São mulheres que foram educadas por pais e mães machistas, misóginos, preconceituosos, às vezes assim, com uma questão religiosa muito forte, que coloca a mulher como submissa, coloca a mulher em segundo plano, como o homem sendo o mestre da casa. Então, assim, enquanto a gente não quebrar esses padrões, vão ainda existir muitas mulheres machistas. Sim. Entendeu? Então, assim, é um trabalho pra gente e pras gerações que estão vindo aí, dar continuidade a esse papo. Aí tem essa questão que a Lalas levantou sobre quanto que as pessoas olham de maneira double standard, como você falou. Então, outra passagem que você talvez tenha tido bastante dificuldade foi... Na verdade, duas, né? A primeira foi, olha, a Grazi sempre ficou atrás, agora ela quer vir pra frente. Sim, aproveitadora. É aproveitadora. Aproveitadora do cara, tipo, como se não fosse minha história, na minha vida. Exatamente. Oi. Caramba. E a segunda é... Como é que foi se relacionar com outro homem? Você também recebeu críticas? Como é que foi? Explica essas duas. Super muito. Vou começar pela segunda questão. Assim, logo no começo, né, eu tinha meus amigos e tal, e eu sempre gostei muito de música, então era uma grande higiene mental pra mim em show e tal. E eu sempre tava com amigos e amigas, mas o pessoal via eu com amigos e já era, meu Deus, ela já tá com outro. Ninguém sabia o que estava acontecendo na minha vida. Ninguém sabia que eu chegava em casa e quase morria todo dia, você tá entendendo? Assim, de chorar, enfim. Ninguém sabia como eu tava. Ninguém sabia que eram aqueles amigos que me pegavam no colo e que me ajudaram a chegar até aqui. E depois, mais tarde, quando eu efetivamente comecei a me relacionar, é que assim, sabe, Joel, eu sou uma pessoa muito resolvida com as coisas que eu faço. Porque eu sei muito bem quem eu sou. Eu sei muito bem o que eu fiz. E eu sei muito bem até onde eu posso e devo permitir que as pessoas invadam a minha vida. Então, eu nunca vou poder mudar. Eu posso até conseguir mudar a opinião de alguém, mas eu nunca vou ter controle sobre a opinião de uma pessoa. Então, eu tenho que viver minha vida e fazer o que me faz feliz sem me preocupar com o que vão pensar de mim. Sim. Isso foi uma coisa que eu sempre tive muito clara na minha cabeça. Lógico que incomoda você saber que estão te julgando, que pessoas que nem te conhecem, que não sabem nada do que você passou, não sabem nada de como tá a sua vida. Nossa, ela já tá namorando. Nossa, eu vi ela com um cara. Vem calçar os meus sapatos. Vem viver o que eu vivi. Como será que você lidaria com isso? Como será que você que tá me criticando lidaria com essa... O que passaria no seu coração? Será que você não ia querer fugir de tudo também? Entendeu? Ou será que você ia ficar... viúva por mais 10 anos e tal, e cultuar um morto e tal. Eu sou uma pessoa que eu prefiro cultuar e honrar a homenagem do Alexandre, reforçando tudo que ele deixou de positivo aqui. E nunca renegando. Tentei no começo, eu quis fugir de ser agrazão, mas isso foi parte do meu processo, do meu luto. Mas hoje, se eu puder levar a obra dele, as coisas incríveis que ele deixou, que ele ensinou para tantas pessoas, para mim também, é o que eu vou fazer. E eu vou viver minha vida também, paralelamente a isso. Eu não preciso excluir uma coisa para ser outra. A gente pode ser múltiplo, nós somos múltiplos, nós somos receptáculos, não sei se essa palavra está correta, de muitas histórias, de muitas vivências. A gente está aqui nessa terra durante um tempo determinado e nos é dada a chance de viver certas coisas. Você escolhe se você vai viver ou não. E como você vai viver aquilo? Eu escolho viver. Eu escolho viver. Eu escolho estar presente. Eu escolho saber que esse momento agora que eu tô aqui falando com você é único, é precioso e é maravilhoso e é incrível. E quem tá partilhando desse momento agora e tá todo mundo junto e saiu daqui, isso aqui já é passado, entendeu? Então, assim, a gente tem que dar valor para cada momento. E se a gente for se preocupar muito com o que o outro está falando, você sai do seu estado presente, você sai da sua trajetória e você está focado na energia que o outro está te mandando. E isso é uma grande perda de tempo. Agora, a outra pergunta... Era sobre
agora ela ficava no backstage? Não, sim, eu recebi. Uhum. Eu recebo até há pouco tempo uma menina falando, olha, até gosto de você, mas eu acho que você está sendo uma aproveitadora com esse livro. Com um livro? Com o livro, de ter lançado. Por que só agora? Eu falei, quer dizer, se eu lançasse no ano seguinte, eu ia ser aproveitadora. Se eu lançasse 2 anos antes, eu ia ser aproveitadora. Se eu lançasse 10 anos depois, eu ia ser... Então, assim, tem gente que tem uma cabeça que tá ali preso. Eu prefiro falar, fia, vai com Deus. Luz na sua vida, um dia você vai acordar. E se não acordar também, o problema é seu, não muda nada para mim. Sim. Eu acho que é isso que a gente tem que aprender cada vez mais. A opinião do outro, o que o outro pensa sobre você, o que o outro acha que você viveu, o que o outro acha que você deveria fazer com aquilo, é problema do outro. E nada mais é do que reflexo do que o outro pensa, do cenário de mundo que ele tem. Exato. Então, ele está projetando em mim. A gente se torna espelho das pessoas. As pessoas projetam em você o que elas fariam, o que elas pensam na verdade. E quando você saca isso, fica tudo tão claro que você até, tipo, você nem fica mais bravo. Você fala, tá bom, vai, querida, vai aí, de boa, ok. Não posso... Boa sorte para você. Boa sorte. Eu também recebo algumas assim. Eu não recebo que agora eu tô me aproveitando. Hoje eu recebo assim. Não são muitas mensagens, mas algumas. Ah, você mudou, hein? Olha, mudou, hein? Ô, Larissa, toma cuidado com o Joel, hein? Ele mudou. E aí eu sempre falo, eu sempre falo assim... Que bom, né? Que você mudou, olha só. Obrigado pelo feedback. Gente. E embora eu não concordar com o que você tá falando, cara, você tem um direito de falar, né? Mas, Joel, pensa comigo. A gente muda o tempo todo. Que bom. A gente muda o tempo todo. O fato da gente mudar não significa que a gente abandona coisas boas que a gente tem, que a gente aprendeu. Nossa essência. Você entende? Então, assim, mudar é essencial. Pedras que não rolam criam limo, né? Não é verdade? Então, assim, a gente está aqui para rolar, para ficar polido, para estar esperto, para estar engajado com as coisas que estão acontecendo. Então, a gente tem que mudar. E, Grazi, desde que eu te conheci, eu percebo uma característica em você. Eu te acho bastante espiritualizada, eu te acho bastante centrada. Você estuda muito isso? Como é que é a tua rotina? Você medita? Você olha para essa parte toda tua relação corpo, mente, espírito? Como é que é esse processo? Porque eu vejo você... Todas as vezes que eu converso com você, eu vejo que você pega um desafio e você dilui ele, dissolve. Sempre foi assim. Joel, olha... Eu não estava olhando para isso, mas já que essa porta se abriu, eu vou. Joel, olha, eu tô um pouco insegura, mas eu encaro. Eu sempre digo assim, eu acho isso massa. Sim. Parte do meu processo foi justamente encontrar um sentido nas coisas que tinham acontecido. Eu já tinha uma experiência prévia da minha vozinha. Minha vozinha era super católica e tal, mas ela tinha um pé bem grande, assim, plantado na filosofia espírita. Allan Kardec, enfim, muita coisa do Chico Xavier. E isso foi um ponto de partida bem importante para mim. A filosofia espírita me ajudou a fazer sentido em muita coisa. A partir daí, eu fui avançando para outras filosofias mais orientais, o budismo, li muito Osho, enfim, até filosofia. A filosofia te esclarece muita coisa. E tudo isso que eu tô falando, nada mais é do que era eu buscando a mim mesma nessas leituras, nessas mensagens, porque a busca, ela é sua. Você não vai encontrar nada além de você mesmo no final do caminho. A sacada é essa. E quanto mais eu estudo e eu leio, o meu jeito de meditar é o meu jeito de rezar, que eu rezo às vezes sim, Pai Nosso, Ave Maria, sou batizada no catolicismo, mas enfim, eu me acho bem eclética com relação à espiritualidade. Eu sou muito ligada às forças da natureza. Para mim, a igreja é numa praia, numa cachoeira, eu me conecto muito. É quando eu converso com Deus, como se fosse meu brother. Eu falo, pai, e aí, tudo bem? É o dia de hoje, hein? Como é que vai ser? E tal, me dá um caminho. Se eu tô perdida, eu dobro o meu joelho e falo, pai, me dá um caminho. Me dá um caminho. O que você... Tô aqui, tô me sentindo parada, assim, nada acontece, pai, esse negócio que tem que resolver não tá resolvendo, tal. Tudo bem, você tem seu tempo, eu já entendi. Então tá, me mostra um pouquinho melhor o que esse atraso tá querendo me ensinar. Porque tudo tá querendo te ensinar alguma coisa. É isso também. Então, é olhar para as coisas com esse olhar de aprendiz. Ser um aprendiz eterno diante da vida, diante das pessoas e diante da grande qualidade mutável da vida.
Quanto ensinamento, né? Muito Nossa, bom. a gente até fica calado aqui, né? Parece, demais. Muito obrigada pelas palavras mesmo, Imagina, né? Porque gente. acho que se tá ajudando a gente aqui, né? A gente pode ajudar muito mais pessoas, as suas palavras podem chegar em outras pessoas. E uma coisa que você falou que eu fiquei aqui pensando, assim, que é a escolha de enxergar a vida do jeito que você quer, né? Sim. Então, da forma que você escolheu olhar, é o que você vai receber. Exato. Então. E assim, isso não significa que tem dias que eu não. Assim, eu falo que eu vou. Que óculos que eu vou colocar hoje, né? Do arco-íris ou do. Tem dias que, gente, tem dias que eu fico na merda. Tem dias. Somos humanos. Exatamente, tem dias que acontece tudo errado. Tipo, acontece alguma coisa. Pô, eu tenho família, um problema familiar. Alguma coisa que eu tava esperando que rolasse de determinada forma vai por outra. Chegam os boletos, sabe? Assim. E você tem que pagar a conta, e enfim. E tem dias que eu falo. Cadê a nave que não apareceu ainda aqui para me abduzir, entendeu? Mas tem esses dias, claro, e a gente tem que falar sobre isso, a gente tem que se humanizar, a gente não pode mais vender a ideia de perfeição nas mídias sociais, a gente tem que parar com isso. Tem que parar. A gente tem que parar, a gente tem dia bosta sim, a gente fica feia, faz botox, sabe? A gente envelhece, a gente tem que falar que a mulher, ela passa por vários processos e ela tem uma cobrança da sociedade de ser linda, perfeita, maravilhosa, inteligente, bem-sucedida, boa mãe, boa amiga, boa parceira, filha, competente. Oi, calma, peraí. Sabe o que eu tenho percebido? Meu público, a maioria do meu público é feminino. Eu tenho percebido que as mulheres têm se cobrado, nossa, demais. A própria mulher, ela quer ser, isso tudo que você falou, uma baita de uma esposa, uma baita de uma mãe, uma baita de uma profissional, que saiba fazer tudo, que dá atenção para a família, que dá atenção para os amigos, que cozinha. E aí é muita coisa. Sim. E é muito pesado. Sim. E às vezes, caramba, geralmente é meio que impossível ser tão bom, Sim. tão bom em tudo. Sim, total. E aí, em algum ponto que ela falha, ela mesma se cobra demais. Sim. Quando eu tenho a oportunidade de falar diretamente com as mulheres, eu falo, vocês estão se cobrando demais. O homem é um pouco diferente. O homem se cobra menos. Acho que o homem se cobra sim, mas em outras circunstâncias. Em outras circunstâncias. E não são tantas coisas. Ele se cobra menos áreas. Olha, mas... E se cobra também. Mas eu tenho percebido que a mulherada tá se Mas cobrando quando muito. você lida com um homem que está passando por um momento de fracasso pessoal, é muito complicado. Um homem frustrado consigo mesmo. A difícil, mulher né? segura muito mais a onda, as frustrações. Eu acho que a gente carrega melhor isso, assim, até por essa construção social de como o macho tem que ser e se portar na sociedade, que ele tem que sustentar, que ele tem que ter um emprego, que ele tem que ser o bem cara. isso. Então, quando falta isso na vida do homem, ou ele está passando por uma fase que isso está complicado, afeta demais o homem em todos os setores da vida dele. Eu tenho amigos, enfim, tenho muitos amigos homens, e eu vejo o quanto que eles sofrem com isso, sabe? Assim, às vezes de não se permitir um fracasso. Ou então um momento de fracasso, porque a vida, né, é uma coleção de momentos que vão se juntando, dando sequência. Uma hora você tá aqui, mas você sobe um degrauzinho e vai aprendendo e acabou. E eu acho que às vezes o homem, a cobrança que tem e como eles lidam é pior. Legal. Ô, Grazi, vamos falar uma coisa. Acho que a turma vai querer saber. Eu quero muito saber. Diga. Vamos lá. Como é que foi o processo de criação da música Proibida pra mim? Eu tenho muita curiosidade. Porque ela é linda. Pô, foi regravada de diversas maneiras. Foi. Ela é lindona. E você Como é que foi? A musa inspiradora. E você é essa mulher. Como é que foi? Ele chegou, ele te mostrou, ele fez junto com você, ele te fez uma surpresa? Ele me fez uma surpresa. Quando o Charlie Brown decidiu mudar a identidade musical dele, no sentido assim, eles faziam um rock bem pesado, cantavam em inglês, ele compunha em inglês, aquele jeito meio, né? Meio nas coxas, assim, nas coxas não, perdão. Não falo mais isso é muito feio. E quando eles decidem mudar a sonoridade para fazer um som em português e escrever músicas em português e falar sobre as suas próprias experiências, a primeira música que o cara faz é contando o dia e a forma como a gente se conheceu. Que é exatamente aquilo que acontece, que ele fala na música. Só que ele não fala, eu cheguei num bar, né, que ele tava, a gente se conhecia de vista, nós tínhamos alguns amigos em comum, mas a gente já tinha se visto assim, mas nunca tinha conversado.
Eu tava no final de um namoro que já tava acabado, né? Só faltava falar, sabe assim? E eu entro nesse bar e, de repente, eu vejo uma pessoa, assim, contra a luz, um cabelo pendurado, assim, era um cabelo vermelho. E, pô, não era comum naquela época as pessoas terem cabelo colorido. E era a época de que fazia mecha com papel crepom. Você viu? Jovens, vocês que estão aí ouvindo, que não sabem o que é isso, vão ali na Jambo, na papelaria, perguntam o que é papel crepom, e punha no cabelo e tingia e tal. E ele tinha uma mecha vermelha e tal, e ele tava de costas contra a luz, e aquela mecha... Pum, acendeu nos meus olhos e eu fui direto, assim, naquele cabelo. Falei, nossa, teu cabelo é vermelho fluorescente. Aí ele virou, você. E aí ela achou meu cabelo engraçado. Foi por isso, porque aí a gente começou a conversar. A gente engatou numa conversa, assim, até as 3 horas da manhã, sem parar, falando de tudo, de música, de cinema, da cidade, de São Paulo, das coisas que a gente curtia. E na hora que eu falei que eu tinha que ir embora, porque o meu, então, namorado iria passar para me pegar, ia ser aquela coisa protocolar, né, do final da noite. E ele me pediu meu telefone, eu falei, eu não posso te dar, porque não quero te meter em confusão, né? Aí ele me puxou, assim, para perto dele. Se eu te disser que eu adoro uma confusão, então por isso que é proibida para mim, no way, de jeito nenhum, porque eu falei, não sou pro seu bico, não por ele, mas sou comprometida, não dá. Eu sempre pautei as minhas relações dentro de uma coisa correta, mas nesse mesmo dia eu já desmanchei o namoro. Porque naquele dia eu falei, não, eu me apaixonei por ele na hora, sabe assim? E segundo ele por mim. Então, assim, foi no dia seguinte eu já não tinha mais namorado. E aí a gente começa a se falar, mas um pouquinho mais pra frente foi que a gente se viu de novo e tal. E de repente, quando a gente já tá namorando, já tem um tempo de namoro, acho que 1 ano já, talvez um pouco menos, eu tinha uma Vespa, ou eu já tinha a Business. Bom, enfim, eu tinha uma motoca, acho que era Vespa. E ele guiava, assim, a gente sabe os Discman que tinha, assim? Ele colocou, era fitinha demo, né? Aí ele falou, aperta o play, põe bem alto e aperta o play. Aí, direitinho, assim, né? No ponto, já pra escutar. E a gente andando pela cidade, eu lembro até hoje do momento que ele falou isso, a gente tava no Canal 4, ia passar em frente à Praça Palmares ali de skate, a gente entrou no Canal 4 pra ir até a praia, assim. E foi uma reação muito, assim, eu falei, não acredito. A nossa história. E assim, uma música legal. Eu sempre tive muito faro pra sucesso. Ele sempre me mostrou as músicas antes, porque sempre tem uma música que puxa o disco, né? Qual que eu vou trabalhar, qual que eu vou trabalhar. E eu sempre tava com ele ali, ajudando a escolher. Puta, essa. Falei, nossa, eu sei que é sobre mim, mas assim, vai fazer muito sucesso essa música. Ela é muito boa, o groove, a letra, a melodia, dá vontade de sair pulando. E pô, é uma história de uma conquista, é muito gostoso. E foi assim que ele me mostrou, foi assim que... Aí ele me contou depois, né, que ele quis me homenagear, que ele quis contar aquela noite como aconteceu, mas que tinha alguns detalhes que só a gente sabia, e que aquilo era o nosso segredo, os detalhes que agora eu conto para todo mundo. Então é isso, foi assim que nasceu Proibida pra mim e que eu escutei pela primeira vez. Caramba, que massa, muito. Fica a dica, amor, fazer uma música pra mim. Proibida pra mim. Mas eu poderia, assim, enquanto eu não tenho a música, eu posso cantar ela. Pode cantar, que é linda. Você deixa, Grazi? Oh, claro! E conta pra gente também, Grazi, um momento difícil, bem difícil, e que vocês conseguiram, sabe? Juntos, vocês superaram. Foi quando a primeira formação acabou. Ali foi um momento muito difícil. Vamos lá, primeira formação. Difícil. Pelado, Champion, Chorão, Marcão. E Thiago. O Thiago já tinha saído. Eram 4, né? O Thiago já tinha saído nessa época, assim. Nossa, foi muito difícil, porque assim, todo mundo abandonou o barco, só que ele tinha muita consciência de que ele era o Charlie Brown. Ele falava, as letras são minhas, 80% das músicas são minhas, porque ele compunha a melodia também. Então ele era um cara que ele fazia a letra, mas ele já sabia como aquela letra ia ser cantada. Sim. Claro que
sem negar em nenhum momento o talento de todos os meninos. Não, os os caras- músicos são e- incríveis, não, maravilhosos a e banda geniais. Toca Todos eles, muito dentro bom. da sua competência, eram incríveis. Incrível. Mas ele sabia que ele sozinho ele caminhava. Só que ele não tocava bateria, ele não tocava baixo, ele arranhava um violão Aham. e ele precisava de músicos para ocupar aqueles espaços, com credibilidade. E eu lembro perfeitamente do dia que isso ficou estabelecido, que realmente tinha acabado a banda. Eu lembro de eu entrar no banho, de eu ligar o chuveiro, de eu deixar a água assim cair e de eu pensar, seja o que Deus quiser. E de eu me dar conta de que o seja o que Deus quiser não era o que eu queria. Uhum. Que seja o que Deus quiser, era seja o que Deus quiser mesmo. E que a gente ia ter que ter pulso para lidar com o que a vida ia determinar naquele momento. E a gente pensou em muitas pessoas, foi assim um turbilhão, foram 2 dias que liga para um, liga para outro, o que você acha desse, o que você acha daquele, esse baterista aqui, tal. O primeiro a ser chamado de volta foi o Thiago, que veio prontamente, tal, que foi o grande parceiro do Alexandre até o final. E depois as outras peças foram se encaixando, né? E a banda passou por um momento, ele, porque naquele momento, como era só ele, de muita crítica, de muita difamação, e foi muito complicado. A gente morava no 20º andar e o som sobe, né? Então as pessoas passavam xingando ele lá embaixo, parecia que estava na sala da minha casa. Caramba. Então eu lembro da gente passar por essas situações, dele me abraçar e chorar, e falar, eu não mereço isso, Grazi. E realmente ele não merecia, e o que eu podia fazer, além de abraçar ele? E falar, eu tô aqui, a gente vai passar por isso, vai passar, vamos segurar que vai passar. E era pesado, e não era uma coisa fácil, porque uma coisa é eu aqui, Graziella, tenho o meu Instagram e tal, ele era um ídolo no Brasil inteiro, No Brasil até todo. pelo mundo as pessoas conheciam, brasileiros pelo mundo e tal. Então a pressão que ele sofreu foi muito traumatizante. E mesmo assim, já era um momento ali de começar uma terapia. Uhum. Mas ele vinha de um lugar onde aquilo era inaceitável para um cara como ele. Imagina, eu não preciso disso. Imagina. Aí quem fazia era eu, porque eu fazia terapia para mim, para lidar com ele, Uhum. para poder ser forte para ele, para poder ter a palavra para ele, para poder aprender uma ferramenta para ensinar para ele. Entendeu? Então eu fazia a terapia dele, entendeu? Era o que eu conseguia fazer. Bom, já que ele não vai se tratar, eu vou tentar me fortalecer para eu poder também estar forte do lado dele. Mas é claro que, né? claro que não foi tão perfeito assim. Eu tive síndrome do pânico, porque chega uma hora que a válvula estoura. A bexiga estoura para algum lado, porque você tem que segurar, ser forte o tempo inteiro, né? E eu também tinha que ser fraca para alguém. Eu também precisava. E eu não podia demonstrar, às vezes, o meu desespero para ele, porque ele já estava tão desesperado. E aí se manifestou através da síndrome do pânico, ansiedade, síndrome do pânico e tal. Foi tipo quase 2 anos, assim, bem complicados. Porém, de um aprendizado valioso. Hoje eu já consigo identificar. Se eu começo a ficar ansiosa, vamos respirar, vai passar. Isso é uma reação química do meu corpo, vai ser metabolizado. Do chão não passa, vamos que vamos. Tá tudo bem, né? Mas tá tudo bem. Esse momento foi muito difícil na vida da gente. Muito, muito, muito difícil. E deixou marcas, assim, nele, principalmente. E mim também, claro. Mas eu acho que, sabe, quando você conserta o carro, mas você sabe que tem uma batidinha ali? Sim. É isso. Eu morava na rua do Pelado. Mesma rua. E conheço o Pelado, baterista, pra quem não sabe, né, da primeira formação. Sim. E eu morava a uns 200 metros dele. Ele morava com os pais, Sim, né? sim. Uma casinha vermelhinha de Aquele tijolinho. cachorro. Ele tem um boxer, né? Não, era Um boxer. Eu acho que ele, se bobear, também tinha um. Ele tinha aquele que é um pastor alemão que tem olho azul, que não é husky. Husky. Ele tinha um husky diferentão, E ele assim, andava com o cachorro pra cima e pra baixo e tal. O Pelado é muito gente boa, um cara muito legal. gente boa. Depois teve ele era muito parceiro do Champignon também, né? Ou pelo menos musicalmente era uma coisa que eu via, assim, Sim, né? eles tinham uma relação muito complementar musicalmente. Era muito bom. O Champignon saiu, voltou? Não foi isso? Foi, ele saiu nessa primeira separação, depois, nos últimos 2 anos, se eu não me engano, ele voltou.
mas tinha muitas coisas não resolvidas ali. Então, Grazi, isso que eu queria saber. 2 anos depois, ele também morre. 6 meses depois. Ah, foi 6 meses. Foi. E isso afetou você? A mídia foi atrás de você? Tem alguma relação com o que aconteceu com o Chorão? Não. Olha, eu vou ser bem honesta com você. Quando o Alexandre morreu, todo mundo sumiu da minha vida. Eu não perdi só o Alexandre. Eu perdi tudo que eu conhecia por vida, por movimento, por cotidiano, por tudo que eu significava como a minha vida desapareceu. As pessoas sumiram, porque não era interessante ficar do meu lado. Como eu estava sendo culpada pelas pessoas, eu era uma pessoa tóxica. Eu estava ali, não posso chegar perto da Grazi porque eu vou ser contaminado pela culpa dela. E, assim, eu tenho que falar sobre isso. Sim, isso aconteceu, sim. Com os caras, com as esposas, com a família do Alexandre, enfim. Depois, claro, todo mundo veio me pedir desculpa e tal. Hoje eu tenho uma relação boa com todo mundo. E com a família do Ale, com o Thiago Castanho, me deu super. É com quem eu tenho maior contato. Com a Veri, que foi casada com o Thiago, minha brother, minha sister, né? Minha amigona, querida, amada e tal. Mesmo namoradas antigas, sabe? Eu sou amiga até hoje. Sim. Juliene, que foi uma namorada de campeão super importante. Enfim, a Paty, que namorou pelado. Enfim, a Helena. Mas, então, quando ele faleceu, o Champ, quando ele tirou a vida, eu não faço ideia do que estava acontecendo com ele. Eu imagino, sim, que o que ele chamou para si, ele não tinha noção da responsabilidade que ele chamou para ele. Quando ele assumiu o papel do Alexandre ali. E o Ale, ele era muito consciente com relação a isso. Ele fala, o meu papel não é para qualquer um. Não é para qualquer um estar na frente. Não é para qualquer um estar ali, ser o cara que manda e recebe tudo. Ser o último a sair do camarim e atender todo mundo. Porque era isso, era sempre ele que ficava até o final e atendia até o último fã. Não é fácil lidar com todas essas críticas, essas pedradas que eu recebo. Porque, assim, é muito fácil quando tá todo mundo te ovacionando, te lambendo, você é maravilhoso. Mas não é só isso. Principalmente nessa vida de artista, não é. Ninguém agrada a todo mundo, ninguém agrada. E eu não sei, eu não posso dizer o que aconteceu, porque eu não estava convivendo com ele. Eu acredito que pode ter contribuído, mas acho que eu não sou a pessoa para falar sobre isso. Legal. A gente já está indo aí para o final, né, do nosso pod, então vamos fazer assim. A Laila faz uma pergunta e aí eu faço mais uma também. Eu tenho uma pergunta, que é assim, eu acredito que todas as ações que a gente acaba agindo, né, no nosso cotidiano é porque a gente tinha aquele ensinamento, aquele pensamento naquele momento. Mas pensando na Grazi de 5 anos atrás, 5 anos atrás, o que você falaria para essa Grazi tendo o conhecimento de hoje, assim? Claro que não dá para você voltar, porque você não tinha todo um desenvolvimento, né, um autoconhecimento de hoje. Mas o que você faria ali, falaria ou faria diferente, que pode ajudar algumas pessoas que estão passando por um momento também não muito feliz, não muito como, né, a gente planejou para uma vida, né? Então, o que você falaria e o que você deixaria pro... Eu falaria para essa pessoa, para essa Grazi de 5 anos atrás, tipo, gata, acredita no processo e continua. Porque eu sempre fui da minha natureza humana sobreviver, né? A gente quer... Claro, tem pessoas que sucumbem à tristeza, assim, isso existe, a depressão, eu tive depressão, enfim. Já quis não estar aqui, mas graças a Deus isso passou. Então, continua nesse caminho e acredita no processo e no tempo das coisas, que é uma coisa que hoje, nos meus momentos de desespero hoje, eu lembro disso. Eu falo, lembra quando, tananã, que tudo aconteceu como tinha que acontecer na hora certa? É isso. Passou. Tá tudo no fluxo. Coloca o pé que o chão vem. O importante é continuar caminhando. Sim. Caminha. Incrível. Eu adoro essa frase. É incrível. Coloca o pé que o chão vem. E tem momentos que é difícil, né? É difícil. A gente fala assim, né? Eu falo essa frase às vezes. É difícil você conseguir falar nos momentos difíceis. Sim. E se você tiver num momento difícil que naquele dia você quiser ficar embaixo da coberta, chorando, fica. É isso aí. Se permita. Não seja super-homem, super-mulher. Se permita a sua fraqueza. Olha para essa fraqueza. Sabe, como fala assim, você aconchegue essa fraqueza, viva ela, sinta ela, entenda que ela faz parte de você, que ela é de você, ela tá vindo de você. Respeita, honra esse teu sentimento, que ele vai te ensinar muita coisa.
mesmo que seja tão doído e tão difícil passar por esse momento, vai passar. Nossa, demais. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Grazi, mais uma aqui pra gente fechar. Eva. Uma pergunta que você tá cansada de responder e uma pergunta que você gostaria de responder e ninguém te fez. Uma pergunta que eu tô cansada de responder. E eu vou encher teu saco, você vai ter que responder ela de novo. Uma pessoa... Ai... Eu acho que, sei lá, todo mundo me pergunta como que foi escrever o livro, mas eu não tô cansada de responder, porque eu acho que é uma coisa que as pessoas têm que ouvir. Uhum. Não é que elas têm que ouvir, eu não tô aqui para pregar nada para ninguém, mas é que eu acho que pode ser interessante para alguém ouvir essa resposta. Agora, que ninguém me perguntou, porque talvez assim o papel que a mulher exerce, qual é o tipo de protagonismo que a mulher, de um artista, de uma pessoa que aparece mais do que ela, falar sobre esse papel, quão importante que é realmente o papel dessa mulher que está ali do lado, que pode parecer oculta para o público, pode parecer que não existe, que está ali só no cantinho, mas toda a importância que essa mulher tem na construção do sucesso desse homem, na construção do sossego desse homem, na construção do patrimônio desse casal. Vamos falar dessa mulher, da importância dela, de como ela tem que ser, sim, valorizada. Eu acho que a gente tem que falar mais disso. Uau! É assunto para um próximo podcast. E a turma vai gostar. Vai mesmo. A turma vai gostar. Eu mesma, né, sou fã desse assunto e acho que cada dia mais tentando contribuir um pouquinho mais para mostrar isso, que o quão importante é estar ao lado, Sim. Nunca atrás, né? Porque, né, hoje ainda as pessoas falam, nossa, atrás de um grande homem tem sempre uma mulher. Não, atrás não, ao lado. Sim, tá eu sempre lado. corrijo as pessoas. Isso, o Joel também. sabe. Eu sei. Bom, eu adorei esse bate-papo, ficou bem legal. Eu Passou também de adorei. 1 hora. Você gostou, Grazi? Adorei. Você é sempre bem-vinda aqui. A casa é tua. Muito. Obrigada, gente. Então, obrigado, Grazi. Eu tô muito feliz. Pessoal, Grazi, a musa inspiradora que está ao lado e sempre esteve ao lado do Chorão e do Charlie Brown. E que hoje escritora, tem aí... palestrante e um monte de coisa que eu ainda vou te ajudar você a se tornar. Ai, meu Deus do céu, Joel. Mas tudo bem, gente. Tô aqui. Eu quero agradecer o convite, Lalas, Joel. É sempre um prazer imenso estar com vocês. É sempre muito produtivo para mim. Eu chego aqui, eu falo coisas que eu nem sabia que eu sabia. Então, isso é maravilhoso. É muito legal isso que você fala. É muito bacana, assim. Às vezes a gente precisa de alguém nos puxando, né? Pessoas precisam de pessoas. Certo? Nosso lema. Aproveitando esse gancho, fica aqui minha gratidão por me tornar, cada vez que a gente se encontra, alguém melhor. Obrigada. A gente que agradece. E, Lalas, você está se tornando uma grande... Como que eu poderia dizer? Podcaster. Sim. Uma podcaster, né? Sim. Obrigada. Tá gostando, Lalas? Tô gostando. É difícil estar aqui, é difícil, né? Difícil? Mostrar esse lado, assim, mas tá sendo muito legal. Muito obrigado pela chance também, pela oportunidade. Cara, você tem muito para contribuir. Muito mesmo. Eu sei. Eu reconheço isso na frente dos outros. É isso aí, mulherada. É isso aí, a gente termina aqui mais um DNA Cast. Valeu, galera. Grande abraço, beijo para todos vocês. Beijo. Beijo. Valeu.